Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem e neste vídeo eu irei me aprofundar na teoria que eu apresentei a vocês no vídeo extra do capítulo 252 e tentar responder para vocês se Elizabeth e Starossa pularam a cerca e são realmente amantes. Fica aí que a gente começa depois da vinheta. Starossa sonha com Elizabeth, Elizabeth sonha com Starossa. Starossa despertou desejos por Elizabeth, o que isso tudo realmente significa? Bom, Nakaba é um mestre em criar dramas, suspense, enigmas, quebra-cabeças e nos enganar com reviravoltas totalmente inusitadas. Mas há sempre algumas pistas, pequenos detalhes, que nos deixam sempre alguma resposta para cada um desses mistérios. É claro que é bem difícil, não é nada fácil você conseguir montar esse quebra-cabeça e ligar todos os pontos, mas não custa tentar. E eu pensei, li muitos comentários, pedi a opinião de vocês e consegui ligar alguns pontos e encontrar uma possível explicação para essa relação tão estranha de Elizabeth e Starossa. Para isso, vamos voltar a 3.000 anos atrás, onde Nakaba nos mostrou, durante um flashback, todos os mandamentos, com exceção de 2. O Greyhound, que provavelmente só nasceu um pouco antes do fim da guerra, e o Starossa. Bom, aí temos duas perguntas. Por que ele não mostrou Starossa e o que ele estaria fazendo, já que ele não estava junto dos demais? As únicas imagens que temos do Starossa no passado são essas. E sim, é possível ver que Dehiré e Meracyla estão bem jovens também, e Meliodas ainda é o líder dos 10 mandamentos. Porém, sabemos que a guerra de certa forma sempre existiu entre o clã das deusas e o clã dos demônios. E ela só veio mesmo a chegar ao seu ápice depois da traição de Meliodas, mas de fato não sabemos quanto tempo se passou entre essas imagens depois da traição do Meliodas e o ápice da Grande Guerra Santa. Será que nesse meio tempo Starossa teria envelhecido tanto assim, se tornando aí esse homão, como muitos dizem? Não podemos afirmar e nem podemos negar, principalmente pelo fato dele não ter sido mostrado. Mas independente de sua real aparência, sendo jovem ou adulto, a teoria continua sendo a mesma. Starossa, em algum momento da guerra, se encontraria com o Mael, e ele de alguma forma mataria o arcanjo. Poderia ser através de um ataque surpresa com a ajuda dos outros mandamentos, ou no momento do qual Mael estaria enfraquecido. Com esse ataque, Mael ficaria à beira da morte, mas ainda teria poder para separar sua alma de seu corpo. Ele tentaria possuir o corpo do Starossa. Sabemos que os arcanjos ou deusas podem possuir um corpo, seja ele humano ou não, mas para isso ele precisa de certa forma de sua permissão. Mas se ele tentasse fazer isso à força, sem a sua permissão, o que aconteceria? Será que os arcanjos têm tanto poder para isso? Quais seriam as consequências disso? Mael conseguiria então colocar sua alma dentro do corpo de Starossa, mas não conseguiria dominá-lo, e sua alma então cairia num sono profundo, adormecendo até esse dia. Escanor recebeu a graça de Mael, Sunshine, e em sua luta contra Starossa, o poder de Escanor, em contato com a alma adormecida de Mael, no corpo de Starossa causaria uma reação. A alma de Mael começaria a despertar, e isso explica o sonho que Starossa teve com Elizabeth. A primeira coisa que a gente pensa ao ver essa cena é que Elizabeth estava falando do Meliodas para o Starossa, já que o Meliodas é o seu irmão mais velho. Porém, o Starossa deixa bem claro que nunca tinha visto antes a Elizabeth, que não a conhecia,
Então como ele pode ter uma lembrança de um momento com alguém que ele não conhece? Outra coisa que também podemos descartar é de que isso seja um sonho, porque não teria como ele sonhar com Elizabeth exatamente como ela é, sem nunca ter visto, né, seu rosto ou seu corpo antes. Tipo, isso é muito fantasioso. Então não foi um sonho, e sim uma lembrança. Mas não uma lembrança ou memória do Starossa, mas sim uma lembrança do Mael. Mas para que você compreenda melhor tudo o que eu vou dizer, eu preciso explicar quem é de fato o Mael. Bom, tenho que avisar antes que essa parte é uma teoria. A Elizabeth, como princesa do Reino Celestial, teve a sua mão prometida ao mais novo e promissor dos arcanjos, Mael. Apesar dela não gostar dele dessa forma, ela não tinha escolha. Sua única opção era se casar com Mael, já que isso foi declarado por sua mãe, a grande divindade. Por sua vez, Mael gostava de Elizabeth e entendia suas razões, mas ele estaria disposto a fazer de tudo para conquistá-la. Portanto, existiria sim uma relação entre Elizabeth e Mael, mesmo que não correspondida. Mael também é o irmão mais novo do Rio Doshel, como dito pelo próprio no capítulo 253. Agora, junte todas essas informações com a lembrança do Starossa. Sim, essas lembranças seriam de Mael. Como eu disse, após o contato com o poder do Escanor, que possui a graça que um dia pertenceu a ele, fez com que sua alma iniciasse seu despertar. Elizabeth estaria no Reino Celestial, pelo fato do Starossa não conhecer aquele lugar, como ele mesmo disse. E ela se aproximaria do Mael, que havia acabado de brigar com seu irmão mais velho, Rio Doshel. Olha como isso faz muito sentido, se a gente pensar dessa forma. E bom, você deve estar se perguntando, em relação ao sonho de Elizabeth, de certa forma, ela também sonhou com Starossa. Mas, em relação a isso, acredito que Elizabeth naquela época só imaginou ter encontrado com Meliodas, da forma que ele estava descrito no cartaz. Lembrando que essa Elizabeth, apesar de não se lembrar, já conhecia o Meliodas antes. E isso teria sido usado a favor do Nakaba para confundir nossa mente mais tarde também. E outro detalhe para fortalecer ainda mais essa teoria acontece no capítulo 208, no momento em que Rio Doshel grita com Elizabeth. Ele diz exatamente assim: "Eu já ouvi bastante de sua impertinência. Esteja ciente que ele nunca perdoaria por isso." Sabendo agora de tudo isso, fica nítido que ele estava falando do Mael, que foi morto pelos 10 mandamentos e do qual tinha uma forte relação com a Elizabeth. Portanto, eu acredito que Starossa e nem Elizabeth pularam a cerca, e as ações estranhas do Starossa de querer Elizabeth e a mudança repentina na sua personalidade estariam relacionadas a isso. E saindo um pouco fora desse assunto em relação ao Mael, eu acredito muito que ainda veremos o seu retorno. A sua alma, que até então habita o corpo de Starossa, e sua graça, que torna o Escanor tão poderoso, se juntariam trazendo de volta com sangue nos olhos o mais poderoso dos arcanjos. E isso iria pesar muito na balança dessa nova Guerra Santa. E essa foi a minha teoria. Eu espero que vocês tenham gostado, mas vamos conversar muito ainda sobre ela e quem sabe fortalecer ela ainda mais. E galera, quero pedir para vocês me seguirem no meu Instagram. Esse vídeo teoria contou com a ajuda de vocês, e eu confesso que eu li cada um dos comentários. Eu sempre estou fazendo isso por lá. É muito boa, né, essa interatividade que a gente tem lá pelo Instagram também. Então me segue lá, o link do meu Instagram irá estar aí na descrição. E eu convido vocês também para conhecer a página no canal. Lá eu posto tudo que eu não consigo postar aqui no canal. Algumas notícias, trailers, gameplays, e também estou postando os episódios legendários da segunda temporada de Nanatsu no Taizai. O link da página do canal também irá estar aí na descrição deste vídeo. E bora sentar o dedo no like, porque deu muito trabalho para fazer esse vídeo. E como é de lei, eu vou deixando aquele super salve para todos vocês. E a gente continua conversando aí nos comentários. Vamos debater muito sobre isso tudo aí. Falou, fui, é nóis!